Aqui, como podem ver, está de regresso ao 16 válvulas a temática do todo-terreno, hoje com a ocasião de voltarmos aos T2, desta vez com o navegador do piloto que esteve aqui esta semana, mas aqui no caso também uma entrevista com outros interesses, porque vamos receber com todo o gosto um navegador com muita experiência, principalmente a nível de ralis, e por isso vamos ter que fazer aqui a ponte entre os ralis e o todo-terreno. É comigo que está hoje o André Conceiro, que aceitou o meu convite de uma forma simpática, e está aqui para nos falar da sua própria experiência de todo o terreno como navegador este ano, mas é inevitável começarmos, depois de darmos as boas-vindas, André, e agradecer a tua disponibilidade e a tua simpatia para connosco, é inevitável começarmos com os rallies. E eu começo já por te fazer a questão, e portanto, porque sei que cortaste este ano a ligação aos rallies, eu pergunto-te, saudades, o que é que trazes de memórias dos rallies, foram muitos anos, porque no fim já vamos perceber, e a última pergunta vai ser o futuro, e perceber se encaras voltar aos rallies. Por isso, bem-vindo, André. Como é que tu estás a viver esta falta de rallies na tua vida? Vamos fazer assim as perguntas. Bem-vindo. Bom, olá Gonçalo, obrigado pelo convite, antes de tudo, e vamos lá falar um bocadinho sobre esta paixão, porque isto dos automóveis é uma paixão já de longa data. De facto, sinto alguma falta dos rallies e provavelmente este ano ainda poderei vir a fazer alguma coisa. O que é de facto também a possibilidade de poder alimentar esta paixão, porque não quero ficar muito tempo sem voltar aos rallies. O todo o terreno foi um agradável convite que eu tive do Luís Caetano já no final do ano passado, que consegui integrar como projeto a tempo inteiro, conciliando com a minha atividade profissional também nos automóveis. Mas voltarei a fazer rallies em breve, se a minha profissão assim o permitir, precisamente porque todos sabemos que os rallies envolvem sempre um bocadinho mais de compromisso a nível de reconhecimentos e de preparação da prova. Portanto, até ao final do ano, uma prova aqui para os lados de Lisboa, ou um rally das Camélias no início do próximo ano, está tudo em cima da mesa ainda. E iria-te perguntar, porque a nível de navegação tem muitas proximidades, e é isso também que vamos falar, o que é que sentes mais falta, nesta altura, estando no todo o terreno, em comparação com o trabalho que te era pedido a nível de navegação nos. Sim, de facto aqui há algumas diferenças substanciais, mas eu gosto aqui de uma propriedade vantajosa, que são os prólogos, e que tenho tentado ajudar o Luís a chegar mais longe, porque o que nós percebemos é o prólogo vale muito no todo o terreno. Já quando eu andava nos SSVs, era sempre muito importante ficarmos posicionados nas primeiras posições para depois não termos que estar a ultrapassar pilotos mais lentos, e às vezes uma toada mais cautelosa no prólogo pode fazer com que o resto da prova seja um suplício, especialmente nos T2, que são carros que não têm tanta preparação, tanto isolamento para o interior, então nós sofremos de facto muito com o pó e com as pancadas, porque são suspensões muito menos evoluídas do que os T1s ou mesmo os T3, que é um sofá autêntico, os SSVs também. Mas o que eu sinto mais falta são de facto as notas de navegação. O que às vezes dá para fazer e com um grau de precisão muito mais diluído do que nos rallies, é que muitas das provas em Portugal acabam por não ser apenas em linha e há setores que se repetem. Eu não digo que vou tirar 50 ou 80 km de notas seguidas, mas há muitos pontos de referência que nós conseguimos marcar no roadbook e no dia seguinte ou no setor seletivo seguinte já são passagens que são um bocadinho mais bem feitas ou erros que não voltamos a cometer. Também muito fruto dessa experiência dos rallies de ir sempre com o lápis na mão e tomar notas em todos os pontos-chave. Claro. E diz-me como é que está a ser esta temporada. Eu já ouvi esta semana o teu piloto, o Luís Caetano esteve aqui, há questão de poucos dias, a falar da aventura inicial nestas coisas de todo, para já de todo o terreno, mas no desporto motorizado começou pelo karting, andou essencialmente não tem nada a ver, embora seja importante como experiência, mas tem ali uma escola importante. Mas como é que está a ser, neste caso, do teu lado, como é que estás a ver esta entrada de novo no todo terreno? Já me falaste da experiência SSV, mas em T2, como tu também explicaste, não tem nada a ver uma coisa com outra. Como é que está a correr este ano? Está a ultrapassar todas as tuas expectativas? Como aquilo que o Luís me estava a dizer na entrevista, que realmente está a ser um ano fantástico, tanto mais, vocês estão na liderança, lideram o campeonato, neste caso dos T2, mas para ti, do teu lado, do lado direito, a baqueta do lado direito, como é que tens visto estas 4 primeiras provas e as dificuldades, porque já tiveram abandonos? Sim, de facto, as minhas expectativas eram altas, mas isto no C2 é sempre imprevisível, porque o material não tem a mesma fiabilidade do que os T1s.
mas as minhas expectativas eram altas para o lado do Luís, porque de facto é um piloto com escola de karting muito, muito bem desenvolvida e ele tem feito todos os passos na sua carreira de piloto muito bem ponderados. E poderia ter entrado aqui no todo o terreno, logo tentar uma categoria T1 ou ir para os SSVs no meio de, ou nos T3, como no meio de dezenas de excelentes pilotos, mas isto foi uma boa caminhada e os T2 são uma escola brutal e acredito que o Luís que esteja a sentir o mesmo. Excedeu a expectativa nos resultados, claro, mas uma coisa que o Luís tem é uma regra muito boa de correr riscos. Ele corre riscos, de facto, quando sentimos que corremos o risco, mas o compromisso ao risco é desfeito no momento em que ele percebe que vamos entrar em algo mais perigoso. E o compromisso de todo o terreno com as curvas é totalmente diferente dos ralis, porque nós não sabemos com certeza o que está lá a seguir e nós temos que fazer como um jogo de póquer e apostar para depois ir lá colher as fichas. E às vezes a aposta nem sempre é aquela que nós estamos à espera. E ele tem uma boa gestão do risco, mesmo até quando nós estamos em situações onde é preciso atacar. Houve algumas provas onde, nas primeiras provas que tivemos contratempos, e foi preciso atacar para ganhar segundos, mas normalmente quando os erros se cometem é quando nós atacamos muito para ir recuperar aquilo que quase que é irrecuperável e depois há saídas de estrada ou há algum toque em alguma árvore que não devia estar lá no caminho. Mas o Luís faz isso muito bem, essa gestão do risco. Portanto, não é um piloto que arrisque de forma desmedida. Às vezes é preciso arriscar, claro. Na última prova que nós vencemos, nós sabíamos que tínhamos que ir atrás do prejuízo, mas depois também se sabe gerir. E isto dos T2 é uma gestão muito importante do material que também é preciso saber fazer. As provas são muito longas, é uma prova de resistência, não é um sprint, e não podemos querer ganhar tudo logo nos primeiros quilómetros. E o Luís é um piloto muito ponderado, acho que vai continuar a dar frutos e vamos lutar por isto nas próximas provas, certamente. E como é que tu te sentas na Pathfinder? Acaba de ser um convite do próprio Luís, é a equipa team, é o conhecimento de pessoas comuns e perguntar por que não esta aventura? Como é que tu, porque isso naturalmente também, como tu falavas em relação ao piloto, ele estar a arriscar na prova e o risco medido e comedido, como assim se dizer, no teu caso também foi um risco assumir este projeto, que está naturalmente a correr bem, mas como é que foi dar este passo? Sim, isto, o mundo dos rallies e o mundo das corridas, o mundo do todo o terreno, requer, como em todos os tipos de trabalhos, é uma base de confiança e pessoas que possam validar as nossas capacidades. E aquilo que aconteceu foi eu já conheço o Luís desde muito pequeno, não posso dizer que andei com ele ao colo, mas praticamente conheço o Luís desde os seus 6 ou 7 anos. E vi-o crescer enquanto piloto nos karts. E quando ele decidiu entrar, o que aconteceu foi a quem é que recorrem os novos pilotos? Aos pilotos mais experientes. E claro, no nosso círculo de amigos, uma pessoa que tem ajudado muito o Luís a evoluir tem sido o Ricardo Porém. Nós somos amigos em comum, mas mais do que amigos, o Ricardo Porém tem um excelente networking e uma boa capacidade para perceber e recomendar pessoas em que ele confie. E eu já me dou com o Ricardo há muito tempo, já trabalhámos juntos, já ajudei o Ricardo em alguns projetos relacionados com as primeiras participações no Dakar, e já me sentei ao lado do Ricardo em alguns testes. E isto tem sido um trabalho de equipa em conjunto entre o Ricardo, eu e o Luís, quase como se fosse um agenciamento de copilotos. E eu fui uma recomendação do Ricardo, com aval de confiança de um piloto com alguma experiência, e agora vamos evoluindo em conjunto. Posso dizer que isto não é um trabalho em equipa só entre mim e o Luís, também envolve o Ricardo e outros copilotos que nos acompanham aqui nesta jornada evolutiva. Como o David, que foi o primeiro navegador este ano dele, ele explicava isso precisamente, campeão de 2022, e começou precisamente por aí, e ele explicou isso precisamente. Muito bem. André, explica-me do teu lado, porque já falámos com ele e ele já nos explicou, mas do teu lado, como é que vais encarar estas 3 provas que faltam, sabendo, mais uma vez, que estão na posição que mais pilotos querem estar, nos T2, vocês estão a liderar, é a posição melhor, vamos para Reguengos, depois a seguir a Baja do Oeste e depois, por fim, Porto Alegre. Como é que tu vês estas 3 últimas provas? Sim, já realizámos agora uma série de testes, mais de 200 km de testes antes da prova, o que nos T2 é muito importante para perceber a fiabilidade do material. Portanto, estamos com confiança para atacar logo desde o início e vamos começar a atacar desde as primeiras provas, porque se conseguimos segurar logo a vantagem ou vencer
já em Reguengos, é uma posição de conforto para as outras duas, enquanto que se nós tentarmos esperar e deixar para o final do campeonato a decisão, podemos ser surpreendidos pela negativa. Portanto, vamos encarar as provas com cabeça, mas como eu disse ainda agora, vamos logo tentar dar um bom ritmo desde os primeiros quilómetros no prólogo, porque isso é fundamental para depois fazermos um bom desenrolar de prova. Claro que sim. André, para terminarmos este apontamento, que era importante ouvir o teu lado também, falando agora de rallies, neste caso, porque começámos por aí, estavas-me a dizer que poderás ainda regressar, a tua base de contactos é essa que está a trabalhar e a fazer desafios e desassossegar-te quando tens um bocadinho de pausa, o telefone a tocar, anda comigo, vamos fazer este rally, vamos fazer aquele, ou tu cortaste por completo essa possibilidade, focado para já neste projeto bem importante e depois começar, depois da última prova, depois de Porto Alegre, começar a preparar 2024. Sim, há uma coisa que eu irei sempre fazer, que é assumir um projeto do início ao fim, e é isto que estamos a fazer aqui com o Luís. Também para a evolução de um piloto é muito importante. Se surgir será algum convite esporádico, já surgiram alguns desafios, especialmente até para a minha prova natal, que é o Rally Vidreiro, que é um rally que eu conheço bem e que já faço há muito tempo. A última prova do Campeonato de Portugal. Sim, exatamente, a última prova do Campeonato de Portugal Rallys, na Marinha Grande. E essa é uma prova que poderá estar em cima da mesa. Se bem que não tem nada definido, quem me desassossega também são pilotos esporádicos, porque normalmente quem faz o campeonato completo é acompanhado por um piloto ou acompanha um piloto durante todo o tempo. E aquilo que pode estar em cima da mesa é fazer uma prova isolada, um rally vidreiro, um rally das camélias, com uma categoria R2 ou R3, que é o que eu tenho em cima da mesa neste momento. Muito bem. Pedia-te no fim uma apreciação, porque tu és interveniente intenso, podemos dizer, ou ativo nas duas coisas. Eu perguntava primeiro que tudo a opinião toda sobre os rallies, o Campeonato de Portugal de Rallies, como é que tu estás a ver agora estando lá de fora, com certeza vais acompanhando, talvez não tão incisivo, mas do lado de fora, e depois também sobre o Campeonato de Portugal de todo o terreno, como é que tu tens visto, neste caso, as categorias, estamos a falar dos T1, estamos a falar dos T8, que tem uma luta fantástica, os T2 vossos, obviamente é inevitável, mas também os T9. E eu perguntava-te como é que tens visto, neste caso, o Campeonato de Portugal todo o tempo e o Campeonato de Rallys, para terminarmos por aí com a tua opinião, para também não tomar muito mais do teu tempo. Certo. Em relação ao campeonato de Portugal todo o terreno, é de facto espetacular perceber que evoluiu do ponto de vista competitivo a olhos vistos ao longo dos últimos anos. Aquilo que nós podíamos perceber, que se um piloto fosse consistente, fosse regular e que terminasse todas as provas e fosse fazendo umas vitórias, uns segundos lugares, uns pódios, era facilmente campeão. Agora não podemos dizer isso. A consistência e o ritmo dos pilotos já lá estava, e agora, mais do que isso, também a gestão do risco. O Tiago Reis é um piloto espetacular, não tenho dúvidas que vai continuar a lutar pela vitória até à última prova. Neste momento, o João Ramos, que é um piloto já super consagrado, que segue na segunda posição, acredito que não vai ter a tarefa fácil. Portanto, agora até ao final do campeonato estou curioso para ver o que é que se vai desenrolar, mas acredito que o Tiago vai segurar a vantagem também com uma boa gestão do risco até ao final do campeonato, de todo o terreno. No que diz respeito aos rallies, o grau de competitividade também continua elevadíssimo, e é interessante que se nós agora olharmos para todo o terreno e temos duas equipas ou dois pilotos a lutar pela vitória. Nos rallies as coisas estão muito mais baralhadas. De repente eu olho para os rallies e vejo... São quatro pilotos que podem ser campeões. Sim, o Miguel Correia, o Zé Pedro Fontes, o Ricardo Teodósio e o Armindo Araújo. Até ao fim do campeonato não faço ideia onde é que isto vai parar. O Miguel Correia tem evoluído muito desde os últimos tempos. O Miguel Correia está cada vez mais forte no asfalto e as próximas provas são todas de asfalto. Portanto, acredito que a coisa vai ser aqui renhida, mas eu punha as minhas fichas no Miguel Correia. A mesma coisa não posso dizer das duas rodas motrizes, onde a coisa não está tão clara, ainda não sabemos muito bem quem é que vai vencer, mas também ponho as minhas fichas no Ernesto Cunha,
que tem vindo a desenvolver um excelente campeonato e que, mais do que nunca, está com a cabeça no sítio e também tem feito uma boa gestão do risco. Aquilo que era o Ernesto Cunha há 2 ou 3 anos, que vencia muitas provas, mas acabava por ter alguns azares noutras, está um piloto com muita cabeça e acredito que também vai vencer nas 2 rodas motrices. Tanto mais que é campeão nacional. Muito bem. Sim. Neste caso, André Conselho, só me resta agradecer a tua simpatia, a tua passagem por aqui, dar-nos a tua opinião, sempre muito avalizada. Vou querer saber mais detalhes de 2024, quando regressares e estiveres ou com o mesmo projeto ou novos projetos, vou querer receber-te aqui. E para já dou-te os parabéns por uma magnífica carreira. Estava a fazer aqui contas de cabeça, mas não chego lá. É mais fácil seres tu a dizer-me quantos anos de competição que tu tens, ao mais alto nível. Sim, desde que comecei com 19, portanto 11 anos, tenho 30 anos. Comecei com o Rafael Cardeira. Era isso que eu ia perguntar provas. no fim. Foram todos sempre Sim. com o André, ou tiveste, ou, neste caso com o Rafael, ou tiveste a ocasião de... Não, já fiz campeonatos completos com o Rafael, naveguei o Walter Gomes, um piloto de espetáculo, naveguei o Aloísio Monteiro no Skoda Fábia R5, no ERC, na altura. Mas mais de 80% com o Rafael Sim, Cardeira. sim. O Rafael, fui acompanhando o Rafael Marbella de Ford Fiesta R2, mais recentemente de Clio. Também fiz 2 provas com o Ernesto Cunha, também de Peugeot, mas o grosso da minha carreira de rally tem sido com o Rafael Cardeira, que tem vindo a fazer uma excelente evolução do ponto de vista competitivo e que vai continuar a evoluir no futuro também. Tens que cativar depois para todo o terreno e dizer, olha, eu estou aqui, isto é muito bom, anda daí, anda a fazer todo o terreno, mas depois perdes um bom talento dos rallies, portanto aqui Sim, quem sabe. estar na progressão e tu é que vais gerindo aqui a tua própria carreira, dividindo pelos rallies e tudo. Ora, André, agradeço Obrigado, mais uma Gonçalo. vez, te digo a Bom trabalho. simpatia. Boa prova de reguengos, ficam os votos já que tudo corra bem para vós, continuarem na luta pelo título, trazerem essa emoção até à última prova nos T2 e da minha parte desejo que tudo continue a correr bem também para o teu lado e que 2024 seja mais um ano em que estejas ligado ao mais alto nível ao desporto motorizado. Um grande abraço, André, uma boa noite e obrigado. Um abraço. Até breve, obrigado.